Olá a todas e todos, estamos aqui em mais uma transmissão do canal Emancipação do Trabalho. Hoje nós temos a ilustre presença da camarada Karine Garcês, fotógrafa, documentarista e internacionalista. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com a camarada sobre os últimos acontecimentos no Oriente Médio, ou como preferimos falar, Ocidente Asiático, a partir da queda de Damasco por uma ofensiva de forças que se encontram entre guerrilhas, o sionismo, o governo da Turquia e o governo dos Estados Unidos da América, numa grande frente para tentar derrotar o governo de Assad. Assad se retirou do país, as forças de defesa, particularmente o exército, abriram o caminho para o que nós estamos vendo agora, e o país continua sendo bombardeado, inclusive, pelo aparato militar do imperialismo e do sionismo. Gostaríamos, então, de perguntar para a camarada Karine, a primeira dúvida que nós temos. Qual a importância desses acontecimentos que a gente acaba de mencionar para o atual conflito entre Israel, Palestina, Líbano e Irã? Fique à vontade, seja muito bem-vindo, é uma honra receber a camarada no nosso canal Emancipação do Trabalho. Eu fico feliz em participar, eu só fico, de vez em quando eu assisto, né, os ao vivo, eu participo, e hoje eu estou aqui nas câmeras. Esse momento que acontece na região, no oeste da Ásia, né, mais conhecido como Oriente Médio, né, que a gente tem que começar a abolir essa palavra, Oriente Médio, começar a se familiarizar com o oeste da Ásia. É algo assim, é um marco na história, obviamente, porque a Síria vem sofrendo ataques imperialistas, né, com o que o pessoal chama de guerra civil, mas que não era uma guerra civil, porque os agentes que combatiam na Síria eram externos, né, não era dentro de dentro do próprio país, mas forças externas que acabaram se aproveitando do momento de ruptura, né, da oposição do país a levantar para uma nova Síria, né? E com isso você tem os agentes imperialistas e oportunistas, né? Então as ações elas são planejadas, há décadas tem esses planejamentos e vão se desenrolando e se aperfeiçoando, né, essas estratégias de derrubar o governo, porque a Síria ela é um ponto central ali no eixo, como a gente chama do eixo da resistência, né, que é o eixo da resistência imperialista. Irã, o Hezbollah no Líbano, a Palestina, os grupos na Palestina, você tem também os grupos no Iraque, né? Então, você tem ali uma frente de resistência ao imperialismo. No Iêmen também, né? O Iêmen também, mas eu estou falando mais da questão territorial ali, do que faz fronteira, certo? Que são com fronteiras delimitadas ali, você tem o centro do imperialismo, né? Que é a ocupação da Palestina, né, a base militar dos Estados Unidos, que é a ocupação da Palestina. A Síria, ao contrário dos outros países, ela tinha uma estabilidade. Eu não vou entrar aqui no mérito do que foi a família Assad, de toda a opressão, nós estamos fazendo análise política do que aconteceu agora, o que isso reflete nas relações internacionais, né, principalmente no que chama-se eixo da resistência. E assim, questão de violação de direitos humanos, quem tem o seu teto sólido para não cair, né? Ninguém tem.
Então, eu acho que não é essa a questão é a questão anti-imperialista, nesse momento aqui, não estou relevando a segunda classe, nada, a questão dos direitos humanos, e a questão das violações e como isso aconteceu. Mas a Síria tinha uma composição política, né, e da população de central na luta pela Palestina, né, na resistência à Palestina, na resistência ao imperialismo, tanto que a Síria era o local onde, dos países da região ali, da fronteira, os palestinos eram na Síria, o local onde eles não eram tratados como cidadãos de segunda classe, podiam participar de trabalhos dentro do governo, dentro das instituições do Estado, da estrutura do Estado, na sociedade, né, ao contrário dos países vizinhos, do entorno. E aí, era nesse eixo da resistência, a Síria era o caminho, né, de comunicação entre o Líbano, a resistência no Líbano, e o Irã, que é o central nesse núcleo do eixo da resistência, né? A Síria não, ao contrário dos demais países, que eu te falar, a questão econômica, a Síria tinha uma estabilidade econômica, não tinha dívidas internacionais com os bancos internacionais, então ela tinha uma autonomia econômica e política, contrário dos demais países, que, né, estão sempre com o pires na mão, e há uma fragmentação que a Síria não tinha, principalmente da questão étnico, né? Elas tinham uma unidade étnico-racial, religiosa, não tinha essas divisões dentro da estrutura do Estado, entre um grupo étnico-religioso e outro grupo étnico-religioso. Então, é um país que promovia realmente não tinha uma divisão sectária, né? E com essa queda do Bashar al-Assad, ela vem como? Com esses 11 anos de investida contra o governo da Síria, se você pega aí o número de mortos, isso eu estava pesquisando, aproximadamente 60% dessas pessoas que morreram na Síria eram do exército, eram militares. Então, houve uma fragilidade do exército, né, por conta disso. Aí vem a questão do 7 de outubro, né, da inundação Al-Aqsa. O Líbano o Hezbollah teve que dar seu suporte, né, isso diminuiu as tropas do Hezbollah na Síria, para que ele pudesse defender as fronteiras do Líbano, que estavam sendo atacadas por Israel. Por sua vez, tem a questão da Ucrânia, que também a Rússia teve que ampliar seu contingente, ampliar sua força militar. Com isso, diminuiu a força militar na Síria. E foi com que enfraqueceu as forças armadas da Síria. Né? E era a oportunidade. E tem outro fator também, o Erdogan vinha há muito tempo tentando querendo uma reunião com o Assad. E o Assad estava rejeitando essa reunião. Inclusive, o Irã, a Rússia tentaram realizar essa reunião, porque o Erdogan, ele tem umas aspirações otomanas, né? Que um trecho ali da Síria, de Alepo, Homs, no Império Otomano, era controlado pelo Império Otomano, né? Então, se você pegar um mapa hoje de divisão da Síria, de grupos que estão controlando território sírio, você tem uma parte lá controlada pela Turquia, que inclusive as escolas já passaram a ensinar turco, ali naquela região de Idlib, principalmente, que era considerada região autônoma. Tem a questão dos curdos, que tem seus problemas com a Turquia, né? E seu favorecimento à entidade sionista, né? Os curdos, eles têm uma forte relação com Israel.
E essa região do Kurda também está na região ali próximo ao Iraque, né? Que é basicamente as fronteiras do Iraque, né? Então, exatamente esse mapa aí que você está falando. E do outro lado você tem Israel, né? Que aproveitou o momento, né? De queda do governo do Bashar. Nas minhas pesquisas, eu estava vendo que, inclusive, o Irã declarou que falou com o Assad para que estavam prontos para atender o pedido dele, caso ele fizesse pedido formal de ajuda, né? Para que o Irã pudesse ajudar o governo da Síria com relação aos grupos que estavam dominando a cidade de Alepo, Homs, né, que é o HTS, que o pessoal conhece aqui, que é deixa eu ver aqui a pronúncia correta. Só um minutinho. Que o HTS, ele porque esses grupos, eles vão mudando de nome, né? A cada 2, 4 anos, eles mudam de nome. E ele vem da Shabbat al-Nusra, e depois ele muda, né? Que a gente chama de lavagem da imagem, né? Tem um nomezinho em inglês, mas eu prefiro falar em português. Image washing. Aí, Hayat Tahrir al-Shams. Shams é uma antiga, como era denominada essa região, Iraque, Síria, Jordânia e Palestina, certo? Que é Levante, que são os países do Levante. Então, al-Shams é isso. E o Assad não quis, não negou e não queria que o país, de novo... Também a questão do Hezbollah insistiu também com o Assad para que ele fizesse, junto com ele, uma frente de defesa da Palestina, do que estava acontecendo em Gaza. Ele também se negou, ele disse que não queria ter uma guerra declarada com Israel para não prejudicar as relações que ele estava construindo com os países do Golfo. E tudo isso enfraqueceu o governo, né? E aí chega ao ponto, ele negocia com a Síria e com a Rússia um asilo e vai embora e negociam lá com esses grupos, porque assim, esses grupos não chegaram atirando e mandando embora. Não, houve uma negociação que envolveu o Hezbollah, o Irã e a Rússia com esses grupos. E eles foram avançando, né, no controle das cidades. Pela minha pesquisa também, muitos do alto comando do Exército, dos comandantes do Exército e alguns outros, principalmente das prisões, agora que está sendo a principal notícia, né, de Said, né, eles fugiram para o Iraque, não ficaram. E dentro dessa negociação, o primeiro-ministro da Síria, que a Síria é um país parlamentarista, né? Ele ficou para ser a pessoa do governo de transição. Ele vai repassar o governo para esse governo de transição, que foi anunciado que seria o governante de Idlib, que é a área autônoma no pacto de paz que foi negociado entre Rússia e os rebeldes, né? Deixaram Idlib como uma região autônoma. Então, e foi por isso, por Idlib ser uma região autônoma, favoreceu a reorganização desses grupos. Né? Deixa eu te perguntar, porque você chegou num ponto que todo mundo está se questionando, eu não sei nem se você consegue também responder, porque talvez o próprio Assad é que saiba. Desde 79, a Síria, como um país que colabora com
não se chamava Eixo da Resistência na época, mas de qualquer jeito já era uma resistência anti-sionista, né? Uhum. E desde 79 colabora com esse que hoje nós chamamos de Eixo da Resistência, provavelmente depois do Qassem Soleimani, que conseguiu arquitetar esse eixo de uma forma melhor. E desde 79 a Síria vem sofrendo sanções. A última e Sim. mais pesada dela foi, inclusive, depois da guerra, depois da queda de Alepo, que foi a chamada sanção César, né? E Uhum. essas sanções vieram debilitando o Estado sírio. Eu acho que por aí a gente pode encontrar uma explicação mais materialista para a queda do Estado sírio e a Sim. dissolução do próprio exército. A pergunta que todo mundo faz, e talvez seja por aí que a gente consiga responder, mas eu gostaria da tua opinião, é que como, sendo o governo sírio e o exército sírio aliado à Rússia, aliado ao Irã, aliado ao Hezbollah, quem conseguiram derrotar uma das maiores ofensivas do imperialismo e do sionismo no Oriente Médio, apoiados e apoiadores do Estado Islâmico, do Daesh, desses vários nomes que você mesmo disse, assim, olha, eles vão mudando de nome para lavar a imagem. Então, assim, como que de 2011 conseguiram resistir, em 2011 a 2018, conseguiram resistir, derrotaram o imperialismo, o que foi um freio a uma escalada que vinha desde da Tunísia, passando pela Líbia, principalmente, onde houve a destruição do país pelo imperialismo. Como que caiu tão fácil? Ou, na verdade, como que caiu por acordo? Né? Como você bem está falando, praticamente abriram as portas do país de Idlib para Alepo, para Roma, para a segunda maior cidade da Síria, que é Alepo, e propriamente chegar a Damasco. Como que foi tão... Inclusive, aparentemente, pelo menos para nós, eu não sei se para você, surpreendente. Uma vez que a Síria significa justamente um freio numa ofensiva imperialista. Por isso que, do nosso ponto de vista, o 7 de outubro foi um acontecimento importante em favor da resistência palestina, e agora o 7 de outubro de 2023, e agora o 7 de dezembro de 2024, foi um acontecimento importante, uma batalha que tem que ser reconhecida, uma batalha vencida pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos, porque justamente a Síria ocupava essa função geoestratégica fundamental para o eixo da resistência. É uma batalha, obviamente, faz parte da guerra, vencer e ganhar batalhas. Né? Então, assim, como que você interpreta, eu acho que você já deu umas dicas sobre isso, que um exército tão poderoso, ou pelo menos que marcou uma vitória tão importante sobre o imperialismo, particularmente na conquista de Alepo, em 2018, cai tão facilmente agora, em poucos dias, e praticamente renunciaram à luta. Na verdade, nem praticamente, realmente ele renunciou à luta. O Assad, mesmo os seus aliados, né, oferecendo ajuda, ele recusou essas ajudas, ele não quis mais, até porque, assim, ele não quis manter a luta, né, ele não quis tentar defender, né, ele simplesmente, vamos dizer assim, jogou a toalha por uma série de questões. Houve os acordos, mas as principais áreas da Síria de produtoras de petróleo, por exemplo, está sob o controle dos Estados Unidos. Está nas áreas controladas pelos Estados Unidos. A economia do país, ele não conseguiu reorganizar a economia do país, ele não conseguiu um verdadeiro projeto de reconstrução do país. Com isso, foi minando, inclusive, apoio popular, apoio de alguns grupos políticos que eram da base do governo. E aí você vem também a questão da corrupção dentro das Forças Armadas, aumentou significativamente a corrupção, a opressão, a repressão, né? Porque você sabe que tem coisas que fogem do controle do dirigente. Ele leva a culpa de muita coisa, né? Ele leva a responsabilidade sobre muita coisa, mas tem coisas que acontecem que não sabe, né? Que está acontecendo, não tem noção do que realmente está acontecendo.
Então, Só assim, para a corroborar com o população que você está passou falando, Oi. só para corroborar com o que você está falando, e já te sigo, você segue no teu raciocínio, por favor, não se perca. O PIB da Síria caiu de 68 bilhões de dólares em 2011 para 8 bilhões em 2020, segundo o Banco Mundial. De 68 para 8 bilhões de dólares de 2011 para 2020. E 90% da população da Síria está abaixo da linha de pobreza, segundo a ONU. São sequelas do que você bem definiu, não é uma guerra civil, é uma intervenção estrangeira disfarçada, e, ao mesmo tempo, as sanções. Você tinha uma população síria altamente alfabetizada, economia desenvolvida, população que tinha uma condição econômica boa, né? E, de repente, você não tem nada. Você não tem nada. Pessoas passando fome, a miséria, famílias que tinham uma condição de vida, né, razoável, classe média, passaram a viver abaixo da linha da pobreza. Isso vai minando o apoio popular, né? E aí, como eu falei, essa lavagem da imagem, o Jolani, ele, quando você vem a buscar, até porque nada é certo sobre a história dele, das origens reais dele, você tem várias informações, nenhuma delas se coincide, até porque quando você conhece como são as famílias nesses países, né, todo mundo sabe quem é tio, irmão, pai, de onde vem a família, o que sabe? Você tem uma... E do cara você não tem nada. Ele tem a história eu até peguei aqui com um menino, com um colega meu, que ele é pesquisador, e ele falando, né, dessa árvore genealógica do Jolani, que não bate, né? Porque, primeiro, o Jolani como o pessoal conhecido, né? É um apelido que ele usou como homenageando a origem da família dele, que seria das colinas do Golã, né? E aí depois a linhagem dele é Al-Faruq, né? Ninguém sabe quem é pai, quem é irmão, quem é avô, quem é tio, nada. Não consegue rastrear, sabe? E as famílias árabes, elas são muito enraizadas, assim, você conhece até a sétima geração, você sabe de onde veio até a sétima geração, né? E agora ele anuncia o nome dele como Ahmed Hussein al-Shahar. Ahmed Hussein al-Shahar. E aí você pesquisa, como esse meu colega, né, que é pesquisador, ele é árabe, do Líbano. E ele está tentando mapear essas questões dessas origens dele, né? Aí disse que ele foi estudando medicina, mas não passou, não foi reprovado. No segundo ano de medicina ele foi reprovado, e daí foi para o Iraque se juntar à Al-Qaeda na invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Depois retornou, foi quando ele se juntou ao Daesh, e aí criou a Shabbat al-Nusra, né? Depois retorna para a Síria. E assim, se mostra aí ele volta, né? Ele reaparece de Idlib com essa com essa imagem mais moderada, um discurso mais moderado, sabe? Um discurso mais adequada ao Ocidente, né? E, de repente, você tem posições, os Estados Unidos diz que vai retirar a recompensa por quem o capturar, né? Que os Estados Unidos tinha oferecido 10 milhões de dólares para quem capturasse e entregasse o Jolani aos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos, do nada, vai retirar essa recompensa.
o Reino Unido já diz que está analisando retirar o HTS da lista de terroristas. Né? O Mandela morreu como na lista de terroristas do Reino Unido, e do nada o HTS começa a ser estudado para ser retirado da lista de terroristas do Reino Unido. Então, assim, tem muitas coisas. Aí a base no Catar, né? O Catar que participou também dessas negociações. Então, a oposição síria com base no Catar. Como é que estão essas negociações com relação à Palestina? Porque eles não falaram nada até agora, né? As últimas notícias é que Israel está com 300 tanques a 25 quilômetros de Damasco. Já destruíram quase todas as bases militares do exército sírio, destruíram aeronaves, tudo que eles puderam destruir de defesa do exército sírio, eles destruíram para que não haja possibilidade de resistência da Síria. E aí você tem o projeto do Grande Israel, né, que é a expansão de Israel aos territórios da Síria, do Irã até o Iraque, né? Antes de entrar, Karine, na perspectiva, no sentido em favor do imperialismo, dessa derrota para a resistência, eu queria te fazer uma pergunta que você já mais ou menos tocou, que o imperialismo ele começa a anistiar um sujeito, que é o dirigente da HTS, que, como você falou, tinha uma recompensa pela cabeça dele. O HTS faz parte de uma organização tida como terrorista, por mais que tenham tentado se livrar, é formalmente tratada pela Interpol como uma organização terrorista. E aí, isso pelo lado do imperialismo. Mas uma notícia que nos deixou confusos é sobre uma declaração da Guarda Revolucionária Iraniana, do Corpo de Guarda da Revolução Islâmica, ou Guarda Revolucionária Iraniana, que é o IRGC. Nos chegou essa informação, certamente para você também. Eu vou ler as condições que esse destacamento das forças militares do Irã fizeram para o novo governo, esse suposto novo governo da Síria. E aí, qual a tua interpretação sobre essas condições e essa forma de abordagem do Irã, porque é basicamente uma declaração do Irã, para a questão, né? Na declaração, eles falam o seguinte: existem alguns pontos básicos fundamentais nos quais qualquer possível cooperação iraniana com o novo governo sírio deve basear-se. 1. Acordar na proibição da normalização entre a Síria e o inimigo israelita. 2. Rejeitar a incursão israelita em território sírio e confrontá-la por todos os meios, inclusive meios militares. 3. Proteger as minorias religiosas da Síria, não atacar os países vizinhos, proibir atividades terroristas e cancelar o apoio a tais atividades. O Irã e o eixo da resistência apoiarão qualquer governo sírio não sectário que rejeite o regime sionista, esteja ao lado do povo palestino e coloque a questão da Palestina e de seu povo entre as suas prioridades. Isso significa uma ponte, tentar estabelecer uma ponte, tipo assim, essas são as condições para que a gente não tenha o destacamento que constitui isso como governo, como adversário. Como que você interpreta isso? Bom, primeiro, se no meio de uma guerra que a gente está, se isso tende a ser verdadeiro, me parece bastante razoável as colocações dessa mensagem, bastante razoáveis. Mas se elas são verdadeiras, e se sendo verdadeiras, qual o significado delas, no teu entendimento? Não, a declaração que foi feita é oficial, né? E ela reflete uma tentativa de unidade, de não fragmentação do país, né? Não fragmentação da Síria e também de defesa da territorialidade do Líbano e a questão da Palestina, né? E como houve esse acordo com o Assad,
tanto que o pessoal tem criticado muito, né, a Palestina, os palestinos por estarem aqui tentando um diálogo, mas você tem ali uma realidade imposta, uma realidade concreta, né? E o que é que você vai fazer com essa realidade concreta? Você vai duelar? Ou você vai conversar e tentar a paz, e tentar um acordo para que proteger, inclusive, proteger as minorias na Síria, né? As minorias druzas, cristãs, alauítas, Yazid, né? Então, você tem toda uma preocupação com essas populações, né, no país, nos vizinhos, né, e para manter uma estabilidade. Então, a realidade concreta te dá aí que você vai ter que negociar com o HTS, né? Então, Muito. que é o contrário, que o pessoal, por exemplo, eu vou nas relações internacionais, guerra é a ausência de diplomacia. Por isso, deve-se rejeitar os Estados Unidos como um agente de uma diplomacia elevada, de uma diplomacia plena, porque é um país que mais causa guerra no mundo, é os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos não existe a diplomacia. E o que os países chamados terroristas estão fazendo é praticando a diplomacia, negociar, conversar, vamos sentar na mesa, vamos encontrar um caminho que realmente nos traga uma estabilidade, não uma instabilidade, não uma manutenção de uma estabilidade, e também a unidade da Síria, né? Porque o mais importante a unidade da Síria, porque se fragmenta a Síria, você vai ter um efeito dominó sobre o Líbano, sobre o Iraque, né? O ISIS o governo do Irã, já anunciou que o Daesh está com 11 mil homens treinados pelos Estados Unidos, na área ali onde da Síria controlada pelos Estados Unidos, que foi treinados por eles para atacar Mossul e Tabriz. Em 2 meses, provavelmente, eles vão fazer isso. Inclusive, o Irã avisou o Assad sobre o que o HTS estava se organizando para atacar, para retomar os ataques à Síria. E o Assad não quis. Tem um fator aí também, que eu acho que é de ordem mais pessoal do Assad, é que durante a guerra, né, durante a tentativa de invasão da Síria, a mulher do Assad, ela teve um câncer, quase morre, né? E ela foi diagnosticada como curada, só que esse câncer voltou agora há pouco tempo. Ela novamente está enfrentando câncer. Então, tem outro fator. Ele talvez não quisesse também se tornar um Gaddafi, ele e a família dele serem um novo Gaddafi ou Saddam Hussein, né? Entre, entre transformar a família dele no que foi, transformou a família do Gaddafi ou a família do Saddam Hussein, ele preferiu a negociação e deixar o governo, né? Talvez uma forma de tentar proteger a família. Isso é uma questão aqui que eu tô levantando, né? Que é essa questão pessoal, né? Da família do Assad nesse momento. O pai do Assad era um cara extremamente violento, ditador, era. Isso é inegável. O Assad vem com um discurso mais moderado, mas também que não era nada menos opressor, né? Assim, continuava sendo uma opressão. Tinha as eleições, as eleições como um aparato de democracia, né? Mas que acaba que impondo, né, o Assad por várias décadas no país, a família Assad. E o projeto do partido dele, que é o Barra, ele que dominou, né, a política na Síria, ele
minou, né? Então, eu já estou indo para outro caminho já. Eu estou indo para outro caminho. É que vai passando na cabeça, assim, que é tanta informação. E aí você tem, né? Essa questão econômica do país, que minou a economia do país, minou a situação da população, a população insatisfeita, altamente oprimida, né? Por conta de ter e essa incerteza, né, de que vai mudar ou não. Então o HTS ele vem com essa nova roupagem, né? E uma promessa de país livre, país democrático, de reconstrução do país, mas que eu acho que é muito cedo para a gente dizer realmente o que, é que vai acontecer. Talvez seja o que aconteceu no Afeganistão, que o Talibã vem com essa nova roupagem, com esse caráter de nova roupagem, né, de uma nova imagem, mais moderado, mas que a gente sabe que não está sendo assim, né? É porque não estão falando. A mídia não está falando, então as pessoas não estão sabendo, estão achando que está tudo normal no Afeganistão, mas não. O Talibã veio com essa nova roupagem de mais moderado, de mais estudado, de menos radical, mas que, na verdade, ele não abandonou as suas raízes opressoras, as suas raízes radicais, né? E esse HTS, acho que nas próximas semanas, a preocupação também com relação à Palestina, né? Saiu Isso, eu uma queria entrar informação. nesse ponto. As consequências, você desenvolveu bastante no que é possível nesse momento, como você bem falou, as próximas semanas vão dizer que banda toca esse HTS, né, se vai obedecer aos desígnios dessas mutações que o imperialismo orienta a esses grupos mercenários que ele forma, que ele constrói, reconstrói, repagina, camufla, etc. E para a população da Síria, a situação pode não ser muito favorável, seja como, por pior que seja uma ditadura de um país oprimido, a ditadura do imperialismo sempre consegue piorar as coisas. O maior Uhum. opressor de todos os povos sempre foi o imperialismo e sua falange mais radical, mais sanguinária, mais colonialista, mais atual, que é o sionismo. Isso, para a gente, é ponto pacífico. Por isso, independente do desvio do governo Assad, do desvio do Saddam Hussein, do desvio do Qatar, estamos do lado da nação oprimida contra a nação opressora. Estamos do lado do ditador do país oprimido contra o ditador de todos os povos oprimidos do planeta, que é o imperialismo e o sionismo. Colocando isso, assim, posto isso, eu queria ver contigo, assim, quais são as perspectivas para a Palestina, para o Líbano, e inclusive para a guerra da Ucrânia, desse processo, porque nós sabemos muito bem, por exemplo, que o principal ataque a civis na Rússia, dentro dessa guerra na Ucrânia, foi perpetrado por uma falange de fundamentalistas e mercenários ligados ao imperialismo. E o imperialismo sempre quis manter essa região síria como uma manjedoura síria, iraquiana, essa região aí, onde exatamente foi constituído o Daesh, que era um Estado Islâmico da Síria e do Iraque, a princípio, como uma manjedoura de grupos terroristas a serviço do imperialismo, como foram os fundamentalistas Mujahideen na década de 80 contra a União Soviética no próprio Afeganistão que você acaba de mencionar. Então, quais são as perspectivas, se bem conhecemos o que pode acontecer no processo, e não a expectativa do Irã, como a gente acabou de descrever aqui, quais são as perspectivas para que você entende para a luta do povo palestino, para o povo no Líbano e para o conjunto dos oprimidos a partir desse acontecimento, e já vamos encaminhando para nossas considerações finais. Tá. Com relação à Palestina, a posição do HTS ainda é bem obscura, não tem nada, eles não falaram nada até agora. Tem muita especulação, tem muita fake news, né?
Mas até agora, até o momento, eles não falaram nada em relação à questão palestina. Nada. Até porque, assim, tem o HTS, né, o Hayat Tahrir al-Shams, ele é um grupo e tem várias subdivisões, vários pequenos grupos que se uniram, né? Aí a origem desse pessoal, você tem os de origem árabe, europeus de origem árabe, marginalizados na Europa, principalmente ali em Bruxelas, França, né, aquela região ali, marginalizados, sem perspectiva de vida, de nada, e que foram altamente recrutados, né, para ir para a Síria se juntar aos supostos rebeldes contra o governo do Assad, né? Então, a origem por isso que eu acho que essa questão do Jolani, ela deve ter alguma influência nisso aí, né? Deve ter alguma raiz nessa história, por isso ninguém consegue localizar o que realmente a sua origem, né? Então, e esses grupos foram financiados pelos Estados Unidos, pelo Catar, pela Turquia, né? A Turquia tinha a fronteira aberta com os caras, né? Para os caras passarem, né? E aí, como que fica? Como esse pessoal ficou, ele não migrou. Quem sobreviveu, ele ficou, não voltou, né? Eles foram usados em outros frentes, né? Então, você tem os mestres que são as guerras por procuração. A procuração não é só de usar um país para atacar o outro, né? A procuração também são dos mercenários. Por isso, existem essas empresas militares privadas que foram criadas pelo Ocidente, principalmente Estados Unidos e Reino Unido, que você não deixa de matar os seus para matar outros que ninguém sabe de onde é que vieram. Quem morre não são os estadunidenses. Quem morre não são os londrinos, os ingleses. Quem morre não são os alemães nessas guerras. Quem morre são pessoas contratadas por empresa por projetos desse pessoal, né? De outras nacionalidades ou de grupos marginalizados nesses países europeus, né? Que vão morrer sem identidade, sem ninguém reclamar seus corpos, sem nada e sem uma estatística, né? Então, e aí esses grupos, né? Como é que esses grupos vão continuar sem o apoio do Ocidente, sem o dinheiro, sem as armas? Esses caras estão fortemente armados. De onde é que vem essas armas? Quem deu essas armas para esses caras? Com que dinheiro? Ou quais são os acordos econômicos? Eu te dou as armas, mas você vai destruir o país para que eu reconstrua. Tem uma coisa que eu queria falar com relação ao Líbano, como é que fica a questão do Líbano, é uma informação que eu, nessas pesquisas, acabei chegando e até lembrei também. Lembra que teve aquela comissão internacional para a Síria, da ONU, de investigação dos crimes, não sei o que foi que também estava no Líbano, né? Então, essa comissão internacional, e aí a gente vê o uso do imperialismo, o uso das instituições pelo imperialismo, eles coletaram informações do pessoal do Hezbollah, do pessoal da Síria, do exército, dos grupos políticos. Eles coletaram informações muito prontuário médico, localização, telefone, endereço. Por isso que foi possível aquele ataque cibernético dos pagers. Por isso que foi possível a localização do líder do Hezbollah e outras lideranças, que é a mesma estratégia que eles usaram na época do Obama, quando localizaram o Osama Bin Laden no Paquistão.
os Estados Unidos entrou num programa de vacinação de poliomielite no Paquistão. E aí ele colocou o pessoal dele, dos espiões dele, né, como enfermeiros, nas organizações que iam trabalhar a questão da vacinação em massa da população no Paquistão. E há informações de que eles estavam dando água no lugar da vacina, as crianças não estavam tomando vacina, tanto por isso que os índices de poliomielite no Paquistão não estavam baixando. Tem essa suspeita, sabe? Porque o índice de casos de poliomielite não reduziu no Paquistão, na região. E depois que localizaram a vulnerabilidade, eles tiraram o programa do Paquistão. Então, essas instituições internacionais amplas e não sei o quê, de vários observadores de países, na verdade, elas são usadas como forma de espionar os países. E, voltando à questão palestina, está tudo bem obscuro ainda sobre o que realmente vai acontecer de concreto e sobre o apoio à Palestina. Enquanto isso, Israel está se aproveitando do momento para continuar o seu genocídio na Palestina e expandir a sua agressão ao território sírio. E provavelmente daqui a pouco também ao Líbano, porque eles já violaram, eles não respeitaram o acordo, né, de cessar-fogo, como eles nunca respeitaram, né? E daqui a pouco eles vão também começar a retomar oficialmente, né, os ataques ao Líbano. Vamos ver o que vai acontecer com a chegada do Trump, né? O Trump, me parece, inclusive desde a primeira eleição, foi um dos governantes, não que os outros não sejam ungidos pela AIPAC, por associações vinculadas ao sionismo, mas o Trump, dos patrocinadores da candidatura, da primeira candidatura dele, os principais, né, o Sheldon, inclusive, vieram do sionismo. Sim. E ele é um dos principais representantes dessa... Pode falar. O Sheldon da ala do sionismo cristão. Exatamente. Que é o maior patrocinador de Israel hoje. O Trump, ele tende a turbinar o que os democratas, o Biden, a Kamala Harris, já faziam. Ou seja, é quase que aquela frase que a gente conhece muito no Brasil, deixa o homem trabalhar. Na verdade, deixa o genocida trucidar. Eu acho que vai impulsionar ainda mais, lembrando muito bem que nessa região, uma das principais obras do Trump foi a canalha execução do Qassem Soleimani. Sim. Foi no governo Trump, a partir, inclusive, esse tipo de estratagema, essa escaramuça por exemplo, de combinar uma campanha de vacinação falsa. Você vê o nível de perversão que estão os donos do mundo. Uma campanha de vacinação falsa para descobrir o inimigo e executar friamente o inimigo desarmado. Poderia ter empreendido, mas a justiça imperialista não é assim. Lembrem-se, oprimidos, hein? Como que funciona. Do mesmo jeito, o Soleimani foi convidado para uma reunião diplomática. Olha, lembrando que você fala de que tipo de diplomacia eles usam. Uma reunião diplomática no Iraque, se não me engano, no Iraque, não foi? Isso. E aí foi executado. E aí você está falando, olha, lembra daquela comissão que foi feita na Líbia, e no Líbano, na Síria? Pois é, foi para pegar documentos, pegar informações, rastrear e depois executar as pessoas que participavam das comissões, etc. Então, o imperialismo, no desespero, e aí eu queria caminhar para os finalmente do nosso programa, o imperialismo em decadência, e evidentemente ele está em decadência, o domínio mundial do imperialismo está em decadência, a derrota, há uns anos atrás, do próprio imperialismo na Síria demonstrou isso, a derrota do imperialismo, do sionismo, em 2006, no Líbano, demonstrou isso,
A atual derrota do imperialismo na guerra da Ucrânia, vencendo derrotar a OTAN, toda poderosa Ucrânia, a OTAN vem sendo derrotada na guerra. Né? A Rússia avança, cada dia avança vários metros ou quilômetros no território para desmilitarizar e desnazificar o país. Então, em todos os sentidos, a derrota do imperialismo é inevitável. E, para tentar travar a roda da história, apelam cada vez mais para métodos neonazistas, terroristas, fascistas, genocídio, e tudo isso que a gente tem visto e que nenhum filme de ficção policial internacional demonstra com tanta crueza como nós estamos vendo agora. Então, gostaria de, mais uma vez, agradecer a tua presença e te deixar fazer as considerações finais dessa nossa conversa muito agradável, e a gente vai te chamar várias outras vezes, porque o assunto faz parte de um processo histórico de resistência, e você nos honra em ter participado dessa conversa hoje aqui. Eu que agradeço, Érico, o convite. Eu ando meio longe aí das redes sociais, das coisas, mas é por escolha mesmo. Mas eu acho que a gente tem que observar muito ficar muito atento ao que vai acontecer, né? Nos próximos dias, como é que as coisas vão se desenrolar. O cenário para a população palestina não é um cenário bom. Não vejo nada assim de mudança no que está acontecendo, nesse genocídio que está sendo imposto ao povo palestino, né? Quando houve o Holocausto, né, na Europa e outros holocaustos, o Holocausto da população bósnia, né, que o genocídio na Alemanha nazista, o genocídio na Bósnia, quando ficou muito feio para o imperialismo, né, apoiar, né, aí eles começaram a atuar, né? Mas isso era território europeu. Era em território europeu, apesar de que os bósnios, né, são de maioria muçulmana, tem outra etnia, uma outra linhagem, mas o território é europeu. Então, já a Palestina não é território europeu. Os palestinos são povos originários. Então, quando é que vai ficar feio para esse pessoal? Quando é que vai ficar feio? Essa pergunta que eu deixo para a gente refletir. Quando é que vai ficar feio para a Europa e para o imperialismo apoiar o genocídio contra o povo palestino, o holocausto do povo palestino? E que não vai parar no povo palestino. Não vai parar. Outras formas de repressão, de genocídio, eles vão experimentar no povo palestino para levar para o mundo. E eu sempre faço essa conexão. As técnicas de repressão à população palestina são vendidas como técnicas para as polícias no mundo. Nós, brasileiros, sofremos com essas mesmas coisas. O aumento da violência policial que nós estamos vendo no Brasil, nós temos que ver quais são as origens. Como é que é o formato de treinamento desses policiais? Quem é que faz o treinamento desses policiais? Quais são as ideias de treinamento, o programa de treinamento comprado pelos nossos governos estaduais para treinar essas polícias? Porque as mesmas formas, as mesmas maneiras que eles usam com o povo palestino, a polícia no Brasil tem usado contra a população preta, pobre, periférica, contra as mulheres, contra os movimentos sociais. E, além disso, a instituição judiciária. De onde é que vem a ideia de redução da maioridade penal? Israel, lá na Palestina ocupada, Israel prende criança de 12 anos.
Porque as leis para os palestinos sob a ocupação são leis militares. É diferente das leis que os israelenses estão submetidos. E esses juízes, no Brasil, a gente sabe que eles vão fazer mestrado, vão fazer doutorado, vão fazer especialização nos países europeus e nos Estados Unidos. E que a maioria deles estão evangelizados, sionistas cristãos. Então, como é que isso vai refletir para nós aqui no Brasil? A população indígena já sofre seu genocídio, cada dia mais intensificado. Mas que, infelizmente, eles não têm, a maioria das organizações indígenas, elas ainda não atentaram para essas conexões da ocupação da Palestina, as formas de repressão e ocupação do povo do território palestino com o território indígena. E muito concentrado no eurocentrismo. Precisa expandir esse pensamento. Mas aí a gente entra na história do preconceito da população árabe, população muçulmana, o que a gente chama de islamofobia, né? E antissemitismo, porque o povo árabe e o povo palestino são semitas. Quando você cria forma de perseguição a essa população árabe e palestina, você está criando perseguição antissemita. Então, acho que é isso que eu deixo para a população, as pessoas que assistiram o programa refletirem. Muito obrigado, camarada. Inclusive, suas últimas conclusões são fenomenais, ou seja, conseguir expressar do ponto de vista universal que aquela repressão, a sofisticação daquele aparato repressivo e coercitivo nos atinge a todos os oprimidos do mundo, dos povos indígenas do Brasil, aos palestinos, aos sírios, aos libaneses, aos iemenitas, aos iranianos, a todos os povos trabalhadores e oprimidos do planeta. Muito obrigado, camarada Garcês. Mais uma vez, nosso canal fica à sua disposição. Se tiver alguma iniciativa, alguma denúncia que precisa ser feita, vamos, mais uma vez, voltar aqui a conversar e a luta continua. Um abraço e a gente se vê em breve, com certeza, inclusive, nas próprias lutas, como essa do dia de hoje, contra a anistia, contra o golpismo e contra o neonazismo com plumagem bolsonarista no Brasil. Um abraço a todos. Sigam-nos no Emancipação do Trabalho, a luta continua.